Quero falar agora sobre o Corinthians, que faturou mais com o aluguel do seu estádio para o Santos do que com a renda do jogo na Vila Belmiro. Bora aos números. Santos jogou contra o Red Bull Bragantino no fim de semana passado, Campeonato Paulista, a partida terminou 0-0 e registrou ao Corinthians uma receita de R$ 950 mil de aluguel. Guarde esse número, 950 mil. Pois bem, Corinthians jogou contra o Bahia no meio de semana, Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Tudo por conta da dificuldade com os jogos em São Paulo. Não daria para que o Corinthians jogasse na Neoquímica Arena no mesmo dia. Na teoria, o Corinthians precisaria jogar na quinta-feira e ele teria menos tempo para se preparar para a partida desse domingo contra o Flamengo. Para poder chegar ao confronto da Supercopa do Brasil contra o Flamengo mais descansado, o Corinthians topou mandar sua partida na Vila Belmiro. O problema é que a arrecadação desse jogo na Vila foi de R$ 1.100.000. Com os descontos, entre eles 300 mil pagos ao Santos de aluguel, sobraram para o Corinthians de receita líquida desse jogo na Vila Belmiro R$ 511 mil, pouco mais da metade dos 950 mil faturados com o aluguel da Neoquímica Arena. Só para lembrar, quando joga em seu estádio, o Corinthians costuma ter arrecadações próximas a R$ 2 milhões livres de impostos. Foi assim, por exemplo, em sua última partida como mandante na Neoquímica Arena. Só para completar o noticiário do Timão, registrar que o Corinthians contratou Crisleison Santos. Ele já trabalhou como observador do Manchester United e chega para ser o coordenador de mercado das categorias de base. Já João Pedro Choca pode ser devolvido pelo Torino. Nos primeiros exames médicos houve uma reprovação. O negócio ainda não está completamente descartado. O que você achou de tudo que eu falei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Juca Toledo. Boa noite, Nicola. Algum reforço no Timão? Juca, estava conversando com um dirigente corintiano, não vou identificá-lo. Vou até ler a conversa e vocês tiram as próprias impressões. Perguntei assim, ó. Júnior Santos sem chance. Hoje não está na pauta. Aí eu completei Cebolinha e Michael. Ainda tem chance? Também não estão em negociação no momento, tá? Então o próprio Corinthians já dá esses três nomes como meio que descartados. Vale a lembrança de que o Michael tem tratativas avançadas para se tornar reforço de um time da segunda divisão da Arábia Saudita, tá? Aí eu falei, mas vocês têm algum jogador perto? Tem reforço para ser anunciado? Seguimos monitorando o mercado. O mais maluco no Corinthians é a dificuldade do Dorival em entender a condição financeira do Corinthians. Bora explicar esse tema. O Dorival ontem, depois de perder para o Bahia, o Dorival veio dizer que o Corinthians tem que contratar 6 reforços. E ele chega a citar que o Corinthians tentou Gerson e Malcom. O Gerson foi contratado pelo Cruzeiro por 27 milhões de euros e o Malcom hoje deve valer 30, 35, 40 milhões de euros no Al Hilal. Você acredita na possibilidade de o Dorival cair do Timão caso não vença a Supercopa do Brasil contra o Flamengo? Natan, não acho que é por agora. O título da Copa do Brasil deu sobrevida ao Dorival. O que parece é que o Dorival não vai muito longe. E eu digo isso porque ele nunca teve muita aceitação do torcedor. Os resultados nunca jogaram muito a favor. E aí, para completar, as entrevistas parecem meio desconectadas com a realidade financeira do clube. Não acho que perder para o Flamengo vai determinar sua queda, mas é mais um ingrediente para pavimentar no futuro não tão distante a saída do Dorival Júnior. Não acho que ele termina a temporada no Corinthians não, tá? Quero te falar agora sobre a dívida astronômica, a maior da história do Corinthians. Timão divulgou seu balancete de novembro do ano passado. E, na oportunidade, a dívida corintiana havia alcançado 2 bilhões e 800 milhões de reais. Para ser mais específico, 2 bilhões 812 milhões de reais. Essa dívida se concentra em pendências do clube, 2 bilhões 150 milhões, mais 661 milhões de reais do financiamento da Neoquímica Arena. Importante registrar que ainda há os meses de dezembro e janeiro, que certamente farão com que essa dívida aumente. O último balancete apontava uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O ano de 2025, do ponto de vista financeiro, para o Corinthians foi tenebroso.
Nos 11 primeiros meses do ano, o déficit era de 248 milhões de reais, ou seja, entre receitas e despesas, o Timão ficou no vermelho em quase 250 milhões de reais. A expectativa é de que com um corte na folha salarial e equacionando uma série de outros problemas, além de gerar mais receita, o Corinthians possa começar a sair desse buraco impressionante. Hora de falar sobre o Corinthians. Dantas, Lucas Veríssimo e Alisson. Quais as situações dos 3 jogadores especulados como possíveis alvos do Timão? Quero começar falando sobre Dantas, zagueiro do Novo Horizontino e um dos mais elogiados do Campeonato Paulista. Samir Carvalho, meu amigo e setorista do Corinthians, afirma que o Timão tem negociações para contratá-lo. Antes de gravar o vídeo, procurei Luizinho Carvalho, representante do Dantas. Ele assegura que não houve contato do Corinthians. Hoje, os interessados no Dantas são o Internacional e o Atlético Paranaense. E ainda que o Corinthians procure mais informações, é difícil imaginar que o negócio saia. Novo Horizontino pede 2 milhões de dólares. Você sabe que o Corinthians hoje não tem grana para grandes investimentos. Sobre Lucas Veríssimo, que já atuou no Corinthians, depois se mudou para o Al Duhail. Ele não foi bem no time Qatar e acabou sendo emprestado para um rival bem pequenininho lá do Qatar, o Al Akra. Por lá é titular absoluto, mas não está muito feliz. Quando ele se muda para o Qatar, ele vai para um gigante. Essa mudança para o Al Akra por empréstimo representa uma regressão na carreira dele. Dá para dizer que se o Corinthians investir, a chance de negócio é real. O problema é pagar o salário do Veríssimo superior a 1 milhão de reais por mês. Ele tem contrato com o Al Duhail até junho de 2027. Para completar, falar sobre Alisson. Existe uma chance real de um acordo entre Corinthians e São Paulo ruir. Os presidentes dos 2 clubes chegaram a dar o negócio como fechado. Só que o Corinthians não conseguiu 1 milhão de reais à vista para a liberação imediata do Alisson. O Alisson chegou na segunda-feira a visitar o centro de treinamento do Corinthians. E sem esse pagamento à vista, o São Paulo assegura que não fará acordo. O Corinthians está tentando convencer o São Paulo a fazer um valor menor ou um parcelamento dessa grana. E diante desse impasse, não dá para cravar o futuro do Alisson. O ideal para o São Paulo seria que aparecesse um outro interessado e levasse o jogador. Mas o Alisson está decidido a jogar no Corinthians. Ele quer reencontrar com o Dorival Júnior, que foi o técnico com quem ele mais rendeu, chegando a estar como um cotado numa pré-lista de convocados da seleção brasileira. Só para registrar, repercussão muito ruim entre torcedores do Corinthians pela contratação do Alisson também fez com que o Timão freasse um pouco essa possibilidade. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!